Uma Família da Pesada, ou Family Guy no nome original, é um desenho com matemática simples. A gente tem uma família tradicional americana e todos os episódios são movidos por críticas sociais e sátiras de alguma coisa que está acontecendo na sociedade naquele momento. É um desenho de comédia que faz a gente rir com a forma que eles criticam alguma pauta que acontece aqui no mundo real. E pra gente ter essas críticas e ter esse humor no desenho, a gente tem os personagens da Família da Pesada e cada um tem um background diferente pra explorar. A gente tem o Peter, que por ser o chefe da família, sempre que a gente tem episódios focados nele, a gente tem episódios com críticas ao machismo, por exemplo. A gente tem a Lois, que é a esposa do Peter, e nela a gente vai explorar episódios focados em feminismo e igualdade de gênero durante esse desenho também. A gente tem dois adolescentes que são filhos do Peter e da Lois, que tem episódios focados no cotidiano adolescente, tipo uma vida escolar, por exemplo. A gente tem um cachorro no desenho que sei lá, eu nunca entendi muito qual que é a do Brian nesse desenho, pra ser sincero. Mas pra mim ele é tipo aqueles esquerdomacho que ama Lana Del Rey e odeia Cólica. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem diversos personagens que tem um fundo do cotidiano deles a ser explorado na série. Tipo, se é uma crítica voltada pro público adolescente, eles vão fazer um episódio no cotidiano escolar da Maggie ou do Chris que são adolescentes, por exemplo. Cada personagem é enquadrado em um tipo de crítica social. Estão entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Mas comigo mencionando todos esses personagens, você deve ter percebido que tá faltando um personagem com esse tal cotidiano a ser explorado e criticado. E esse personagem é o Stewie, o filho mais novo do Peter e da Lois, que é um bebê. Eu fiquei falando na intro desse vídeo por 1 minuto até chegar no Stewie. Eu sei que foi muito longa essa introdução, mas vai valer a pena e vai fazer sentido tudo que eu tô falando. Uma coisa que sempre ficou ecoando na minha cabeça é o seguinte: o que exatamente o Stewie é nessa série? O que ele tá tentando criticar? Qual é a mensagem que ele tá passando? Qual o público-alvo que ele está tentando se identificar na série, se ele é um bebê, e bebês definitivamente não têm discernimento para entender um desenho como Family Guy. Foi aí que, depois de reassistir, de pensar bastante, eu entendi exatamente o que o Stewie é nesse desenho. O Stewie, durante esse desenho, está fazendo uma crítica sobre as crianças à frente do seu tempo e maduras demais para a própria idade, que vivem uma profunda solidão por não ter ninguém ao redor delas que entendem essa fase que elas estão passando. Você tá no canal Por Trás da Fechadura. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a solidão do personagem Stewie e o que ele representa em uma família da pesada. Para começar falando do Stewie, a gente tem que analisar as características dele para vocês entenderem o ponto que eu vou chegar nesse vídeo. A gente consegue resumir o Stewie como um bebê superdotado. Ele é um bebê prodígio que toda hora fica fazendo pesquisa no quarto dele e dá para dizer que ele conseguiu avançar mais na ciência do que a própria ciência, já que em muitos episódios a gente viu várias invenções que a ciência convencional ainda não descobriu. Tipo aquele episódio que ele simplesmente constrói uma máquina do tempo. Saudade desses episódios, inclusive. Os de viagem no tempo eram os meus favoritos. Esse fato do Stewie ser super inteligente não é por acaso. Ele vive um contraste do que é pra ele viver na idade dele. Nos outros personagens de Family Guy, a gente vê eles vivendo algo condizente com a idade deles. Na Lois, a gente vê crises de meia-idade. No Chris e na Meg, a gente vê problemas de adolescente, como autoestima e relacionamento conturbado e por aí vai. E por que será que com o Stewie é tão diferente? Porque ele é um bebê que tá vivendo coisas de adulto, ou que, sei lá, nenhum adulto deve viver isso. Por que que ele simplesmente não é um bebê normal que faz coisas de bebê, como a Meg dos Simpsons faz, por exemplo? Bom, essa é justamente a crítica do Stewie. O Stewie é um personagem com amadurecimento precoce e retrata toda a solidão que uma pessoa da vida real sofre ao amadurecer ou ser forçado a amadurecer muito rápido. Você que está assistindo mesmo, você foi uma pessoa que teve um amadurecimento precoce, foi forçado a isso, ou conhece alguém que teve isso? Se a resposta for sim, você sabe exatamente do que eu estou falando nesse vídeo. Pessoas que são obrigadas a amadurecer rápido demais vivem um limbo de solidão. Você é velho demais para as pessoas da sua idade, mas também você é jovem demais para as pessoas mais velhas.
Você não consegue ter um diálogo legal ou criar um vínculo de amizade com nenhuma das duas faixas etárias, basicamente. Imagina o quanto que o Stewie já não se sentiu solitário porque ele ia falar com outro bebê da escola dele e ninguém compreendia ele. Isso pode ser similar a você que está assistindo, que viveu muita coisa ruim para sua idade, viveu coisas que não era para você viver quando era criança e não tinha amigos para desabafar sobre esses problemas, porque as pessoas ao seu redor não estavam lidando com problemas de adulto quando eram crianças. Não é à toa que o Stewie nesse desenho fala com o Rupert, que é o urso de pelúcia dele, com quem ele vai ter algum papo. Os bebês da idade dele não têm o mesmo conhecimento sobre o mundo igual a ele, e os adultos nem sempre estão disponíveis para conversar com o Stewie. O único amigo do Stewie nesse desenho é o Brian, e isso é algo proposital do desenho para te passar uma mensagem. A amizade entre o Stewie e o Brian, que é como se fosse uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha, acontece porque o Stewie está passando por problemas de adulto nesse desenho e é inteligente demais para a idade dele. É algo comum na vida real, onde também existem crianças que amigam com adolescentes porque não tem mais papo com outras crianças, já que enquanto crianças normais estão lidando com problemas de criança, tipo preocupadas com o lançamento do novo filme do Shrek, sei lá, a criança que sofreu esse amadurecimento precoce já está lidando com muitas coisas, tipo problemas familiares, problemas de relacionamento, coisas que não eram para elas estarem vivendo nessa idade. E o efeito de uma criança solitária viver só conversando com adultos ou com adolescentes é que ela não aproveita a fase da infância. Algo muito perigoso, porque toda fase da nossa vida é muito importante, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Se você pula uma fase da sua vida, você vai ter problemas no futuro por não ter vivido um período importante na sua vida. O Stewie e essa pauta social dele ser uma criança que cresceu muito rápido é pouco conversado na vida real, mas é uma pauta social muito importante e que a gente deveria conversar mais. Talvez você, que foi obrigado a pular uma fase da sua vida, como infância ou adolescência, tenha consequências pesadas hoje em dia e com certeza sentiu uma solidão enorme porque ninguém ao seu redor da sua idade entendia o que você estava passando de ser inteligente demais para sua idade. Talvez você da vida real passou por tudo que o Stewie passa nesse desenho. O efeito social de se crescer muito rápido é o que mais está afetando as pessoas da nossa sociedade. Principalmente nessa geração de informação e tecnologia. A gente precisa ficar atento para que a gente não tenha tantos Stewies vivendo coisas que eles não deveriam viver para a idade deles, para que essas crianças da vida real não sintam a solidão enorme durante a infância que o Stewie sente e representa nesse desenho, e que também elas não fiquem como um buraco nessa fase da vida delas porque não viveram ela adequadamente. A solidão do personagem Stewie é basicamente a solidão de boa parte das pessoas da vida real. Crescer rápido demais é talvez uma das piores condenações que a gente pode sofrer em vida. E esse personagem do Stewie que a gente dava risada e achava bobinho quando era criança, pra mim tá representando isso, sobre o perigo do amadurecimento precoce, algo que está afetando diversas pessoas da vida real e vai continuar afetando conforme os anos irem passando. E você que está assistindo, você se identifica e compreende a solidão que o Stewie passa por crescer rápido demais? Você já tinha percebido que esse personagem lá no fundo está representando isso? Deixa nos comentários o que você acha, deixa o like nesse vídeo se você gostou e considere virar membro se você quiser ajudar o canal ainda mais. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!